Boa noite, estudantes. Boa noite, professores. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. É com muita alegria que a UFN Digital recebe os professores Graziela e Fabrício para compartilhar de saberes e fazeres docentes acerca da temática jogos e aprendizagem. Essas atividades integradas é uma iniciativa dos cursos Lato Sensu e EAD da Universidade Franciscana. Eu, professora Silvana, vou mediar esse encontro virtual. A professora Graziela Freiner Knoll é doutora em Linguística, com pós-doutorado no Centro Universitário Ritter dos Reis, mestre em Letras, Estudos Linguísticos, especialista em Tecnologias da Informação e Comunicação, aplicadas à educação, licenciada em Letras, Português e Literaturas, bacharel em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. É professora na Universidade Franciscana e editora do periódico disciplinar Ciência da série Ciências Humanas. Atualmente é coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Franciscana. Boa noite. O professor Fabrício Toneto Londero é mestre em Ciência da Computação, especialista em Gestão de Banco de Dados e em Aplicações para Web, é licenciado pelo Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para Educação Profissional e bacharel em Sistemas de Informação. É professor da Universidade Franciscana. Olá, boa noite. Prezados estudantes e todas as pessoas que estão nos ouvindo, postem os seus questionamentos e comentários sobre esse encontro virtual, sobre a palestra, aqui no chat. E após a fala dos professores Fabrício e Graziela, nós vamos selecionar algumas perguntas para nós debatermos nesse encontro virtual. No final, nós também vamos disponibilizar um questionário de presença para aqueles que desejam obter um certificado dessa palestra online. Professores, a palavra é com vocês. Obrigada, Silvana. Boa noite, obrigada pela presença virtual de todos e todas. Obrigada também pelo convite. Fabrício, pode compartilhar a tela. Bom, então na noite de hoje nós vamos falar sobre jogos e aprendizagem, né? Começando aí então por uma síntese, pode passar? Uma síntese, então, da palestra de hoje. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma contextualização, né? O que serviu de gatilho para essa palestra, né? Afinal, o que são jogos? O conceito, então, de jogos. O diálogo entre jogos e aprendizagem. Jogos AAA, possibilidades na sala de aula. Gamificação e alguns exemplos de plataformas para criar o próprio jogo, né? E assim utilizar numa situação de ensino. Aqui, então, eu trago a notícia da Folha Online, né, que fala ali, então, é uma notícia recente, de maio desse ano, que fala que a procura por brinquedos educativos e jogos de tabuleiro cresceu enormemente durante a pandemia, né? Por exemplo, a média do aumento do número de jogos de tabuleiros foi de 50%. Teve a expressão, o destaque aí da Galápagos Jogos, que é uma grande produtora de jogos de tabuleiro, tanto de tradução de jogos já conhecidos lá fora, quanto da criação de títulos novos, né? E ela passou, então, da venda anual de 100 mil jogos de tabuleiro, né, até 2019, passou, então, fechou o ano passado com um número enorme de 850 mil jogos de tabuleiro vendidos, né? Então, o que isso nos mostra? Nos mostra que uma situação de distanciamento social levou as pessoas aí à busca por formas de entretenimento e também a novas formas de interação dentro de casa ou a partir de casa, né? Então, a pessoa precisando conviver muito mais com a família, por exemplo, ou com quem mora com ela, né? Buscou uma forma de interagir de maneira lúdica, né? Uma forma de realizar uma atividade ali que por muitos é vista como um acessório, né? Uma forma de diversão.
Os jogos de tabuleiro, eles já fazem parte da cultura de consumo em outros países, principalmente aqueles países que têm inverno rigoroso, em que as escolas fecham por causa da neve, a estrada fecha, né? Então, em países com pouco tempo ao ar livre. Então, nesses países já tem uma cultura forte de consumo de jogos. Então, não é algo que faça parte da cultura de um país tropical como o Brasil, né? Mas isso está mudando, né, conforme os anos passam aí, principalmente, então, pelo estopim aí da pandemia que provocou, então, esse aumento. Esses jogos de tabuleiro, né, o que eles têm como característica? Que eles dependem aí de raciocínio lógico, de estratégia, né, e muito mais de escolhas pensadas do jogador, né, e não tanto de sorte, né. Então, essa é a característica principal dos jogos de tabuleiro. Pode passar? Aqui uma outra notícia também que contextualiza a palestra de hoje, né, que é desse ano também. Usar desafios de games tira o cérebro do conforto e melhora aulas virtuais. Então, essa notícia é feita foi publicada pelo portal UOL aí a partir da percepção de que gamificação se tornou a palavra do momento, né, principalmente numa situação de aula virtual, né. Então, tanto em escolas formais, meios formais de ensino, quanto em centros de treinamento. Então, mesmo no treinamento de funções, por exemplo, de práticas profissionais feitos pelas empresas, gamificação se tornou, então, a palavra do ano. Games, eles provocam o quê? Eles utilizam técnicas que instigam, então, o nosso cérebro muito além da brincadeira, né? Então, por isso que eles são diferentes de brincadeiras. Eles provocam melhoria constante e progressão do jogador. Por isso que cada vez que a gente joga o mesmo jogo diversas vezes, a gente se torna, então, melhor em alcançar os resultados, né? Porque a gente vai, então, se desenvolvendo, criando uma habilidade naquela atividade. Aqui uma notícia sobre a pesquisa Game Brasil. A pesquisa Game Brasil é o maior levantamento desse tipo feito no mercado de jogos no Brasil, né? É feito anualmente e já há bastante tempo, e daí no ano passado teve aqui a colocação no relatório que foi lançado neste ano, né? Tem ali já a observação de que eles destacam que o resultado foi obtido no contexto da pandemia por Covid-19. Por quê? Porque teve um acréscimo aí no número de pessoas que responderam, então, que sim, tem o costume de jogar jogos digitais. Então, é uma pesquisa centrada em jogos digitais, nesse caso, né, e não nos analógicos. Então, pela primeira vez, eles alcançaram essa taxa aí de resposta de que 72% dos brasileiros entrevistados jogam jogos digitais, né? Então, foram entrevistadas 12 mil pessoas em diferentes estados aí do Brasil. Então, esse número aqui nos mostra o quê? Mesmo num cenário de crise, mesmo num tempo tão atípico como a pandemia, em que a gente tem diversas outras coisas para se ocupar, né, para se preocupar, ainda assim, o jogo digital, ele provoca o consumo a ponto de alguém adquirir esse costume, então, de jogar um jogo. Então, por mais que o cenário aponte para a queda de outras atividades econômicas, o mercado de jogos foi um dos que continuou crescendo no tempo da pandemia. Pode passar? Então, o que são jogos, né? Afinal, o que são jogos? A gente tem aqui o conceito do Huizinga, né? O Huizinga, aí, já há 2 séculos atrás, já afirmou que jogos são anteriores à cultura humana. Não são, ao contrário do que a gente pensa no primeiro momento, eles não são exclusivos da espécie humana. E eles não são um produto da cultura, né? Porque a cultura, ela é vista como produção humana, né? Então, o Huizinga, ele observou que mesmo os animais, especificamente os mamíferos, mas os animais aí de diferentes espécies, eles realizam atividades de jogo, e isso faz parte do desenvolvimento daquele animal, faz parte, então, do processo evolutivo daquele animal. Então, é algo que está muito além da cultura humana, né? Então, é algo que certamente faz parte do processo de evolução das espécies. Ele observou isso porque ele viu ali que a brincadeira entre filhotes de cachorro, por exemplo, né, ela não era só uma brincadeira, ela era um jogo, ela tinha uma regra instituída. Então, um animal
persegue o outro, no momento em que alcança o outro, dá mordidas que não ferem, não arrancam um pedaço, e depois o turno de captura se inverte, daí ele passa a ser o perseguido. Então tem um sistema aí de convenção, de regras estabelecido entre esses indivíduos aí dessa espécie que não é humana, né? Quando um quebrar a regra, né, quando um morder a ponto de arrancar a orelha do outro, então o jogo acaba e começa então uma outra disputa, uma disputa de outra natureza, porque daí eles entendem que alguém rompeu com a regra de morder sem machucar, né? Então, de fato, o jogo faz parte da característica aí de diferentes espécies. Para Chris Crawford, os jogos eles possuem 4 propriedades. É importante a gente entender o conceito de jogos para depois, então, verificar de que forma, então, eu posso aplicar jogos, né, fazer a relação de jogos com aprendizagem num ambiente de sala de aula. As 4 propriedades, então, de jogos são as seguintes. Eles formam um sistema formal no sentido de fechado, né, composto por regras. Então, possuem regras, né, e esse sistema ele é organizado. Eles envolvem interação e conflito. Então, mesmo o jogo que é jogado sozinho, tem a interação aí do ser humano com uma interface de jogo. Essa interface pode ser analógica, né, pode ser física ou pode ser virtual. Eles oferecem segurança, por quê? Porque jogar uma partida de jogo na tela, ela é diferente, né? Ela é muito mais segura do que jogar uma partida, então, no campo real, né? No lugar aí no campo de futebol. Então, essa atividade, ela oferece segurança. Então, quem joga sabe que realiza aquelas tarefas, aquelas funções, num ambiente aí controlado. Já para Roger Caillois, né, ele decompõe essas 4 propriedades aí dos jogos em 6, e daí ele acrescenta uma que é fundamental para quem vai trabalhar em sala de aula com jogos. O jogo é livre, isso significa que jogar é opcional e não obrigatório, né? Isso é importante ter em mente, né, e depois eu vou frisar esse ponto, então. Ele é separado no sentido de que é um evento que acontece no tempo e no espaço, é programado para acontecer, as pessoas sentam em volta de uma mesa ou sentam na frente de uma tela e elas jogam, elas entram no evento do jogo. Acabou o tempo de jogo, acabou a partida, acabou a jogada, aquele evento deixa de existir. Então é um evento separado na nossa rotina diária. Possui um resultado incerto, isso significa que tanto um pode perder quanto pode ganhar, né? Então a gente não tem aí a previsão do resultado, né? Não pode ser um jogo de cartas marcadas, por exemplo. É improdutivo no sentido de que ele não tem a preocupação de gerar bens. Pode até envolver alguma troca de riqueza, né, alguma troca de valores entre os jogadores, mas é uma questão só de transferência e não de produção. Então o jogo, né, por conceito, ele não é necessariamente produtivo. Ele é governado por regras, então esse é um ponto comum, um consenso aí entre os historiadores de jogos. Ele faz acreditar no sentido de que é uma realidade ficcional. Então, o jogo possui ali uma narrativa, uma estética, né? uma fantasia, um caráter de fantasia, que apesar de ser fantasia, e o jogador sabe que ele está vivendo uma fantasia, né? Um evento ali fantasioso, ainda assim tem que ser verossímil. Então, o jogador tem que acreditar naquela situação, né, que está sendo colocada ali para ele, então, se engajar num jogo. Uma outra abordagem é ver os jogos aí como uma forma de arte, né? Aí já para parte, olhando para a parte estética do jogo, né? Todo jogo possui uma estética diferenciada. Então, ao olhar, por exemplo, para um jogo, um tabuleiro e com peões, né, de jogo encontrado numa escavação, numa pirâmide, por que se reconheceu, mesmo sem ter nenhum conhecimento prévio sobre a cultura de jogos dos egípcios, por que se reconheceu que ali tinha um jogo, ali tinha um artefato de jogo criado, então, para entretenimento, porque os jogos, eles têm uma estética, e essa estética é diferenciada e ela vem de muito tempo. Então, quando a gente cria artefatos para jogar, esses artefatos aí compõem uma forma de arte. Os participantes, então, eles tomam decisões de modo a administrar recursos, então, o que a gente recebe de peças ou aquilo que a gente lida, então, ali com ganhos e perdas numa situação de jogo, significa administrar os recursos, então, que a gente tem, né, por meio de peças representativas, buscando um objetivo, e daí cada jogo vai ter o seu objetivo, cada situação, então, vai colocar um objetivo, então, em jogo.
Os jogos, eles são um sistema, eles formam um sistema aí onde os jogadores, então, eles se envolvem num conflito artificial, né? Então, como eu disse, ninguém se machuca, ninguém rompe com a segurança do jogo, né? Ninguém vai ferir o outro jogador, todo mundo sabe que alguém vai ganhar e alguém vai perder, né? Então, vai ter ali um resultado que ele é quantificável, né? Existe uma ideia, então, de que alcançando esse resultado eu ganho, né? E não alcançando esse resultado eu perco. Então, aquela é uma convenção do jogo aí estabelecida previamente pelos jogadores. Então, qual é a primeira aproximação que a gente pode fazer entre jogos e a aprendizagem? A primeira delas é que o jogo, então, como ele envolve aí decisões do jogador, né? Objetivos ou metas a serem alcançadas e um contexto organizado, então a gente pode desenhar esse esquema aqui. Meios e fins, então, atividade organizada. Na sala de aula eu também tenho isso. Decisões do jogador. Na sala de aula eu também tenho decisões dos aprendizes, né, dos alunos, dos estudantes. Eu tenho uma atividade voluntária, né? Sim, só vai sentar ali naquela sala de aula e prestar atenção no que está sendo colocado, né? Quem aceitar, então, aprender, né? Faz parte, então, daquele pacto ali entre professor e aluno. Então, é uma atividade voluntária. Então, daí a gente tem um primeiro paralelo com aquilo que acontece ou que deveria acontecer na sala de aula. Outra aproximação é que os professores, eles buscam ampliar o repertório de atividades pedagógicas e de ferramentas, especialmente agora na aula online, né? Tem uma busca por capacitações e cursos que mostrem diferentes ferramentas sendo usadas para praticar aquilo que numa situação de sala de aula a gente resolveria de repente de outra forma, né? Com menos tecnologias digitais. Então, fazem parte aí, então, dessa busca por novos repertórios de ferramentas. Eles proporcionam uma flexibilidade da aprendizagem, né? Então, diferente de quando a gente usa um objeto estático, como um PDF ou como um vídeo do YouTube, né? Ou quando a gente grava uma videoaula, então, para passar para o aluno, quando a gente coloca um jogo como atividade pedagógica ou como prática da sala de aula, a gente institui ali um momento de interação, né? Um momento que tem alguma ludicidade, né? É centrado na interação e daí eu posso trabalhar conteúdos sérios, né? Ou não posso trabalhar com raciocínio, por exemplo, né? A partir daquela situação de jogo. A gente não deve, né, confundir jogos com brincadeiras. Brincadeiras, aí qual é a diferença principal? A diferença principal é em relação às regras. Na brincadeira, eu não tenho necessariamente regras, né? No jogo, sim, eu tenho, né? Então, eu tenho que instituir aí uma organização de um sistema muito mais clara, né, do que numa brincadeira. Então, uma brincadeira ela é uma atividade livre, então eu posso fazer de uma brincadeira só centrada aí no faz de conta, sem que eu tenha nenhum objetivo por trás, sem que eu persiga nenhuma meta, por exemplo. Já no jogo, eu tenho ali uma busca por um resultado, né? Eu tenho ali uma busca por alcançar uma meta. Eu tenho já a previsão de interagir com outros jogadores ou de interagir com o objeto, né? Com o artefato criado. Eles são desafiadores, né? Então é da natureza do jogo, né? É uma característica dos jogos aí ser desafiador. Por quê? Porque senão, se ele não for desafiador, né? Se a cada jogada ele não proporcionar, por exemplo, o risco de perder e ganhar, né? A pessoa não vai jogar por muito tempo ou vai jogar o mesmo jogo somente uma vez, né? Vai perder o interesse muito facilmente. E eles provocam uma alteração emocional, né? Tanto pela felicidade de ganhar, quanto pela frustração ao perder. É importante a gente aí também ter em conta que faz parte da situação de jogo, né? O aluno já sabe, ao entrar numa situação de jogo, que ele pode ganhar ou perder. E se ele perder e se sentir frustrado por isso, ele entende que aquilo ali foi um evento que fez parte do jogo. E daí, de repente, da próxima vez que ele jogue aquele jogo na sala de aula ou entre numa nova fase, ele vai, então, buscar atingir um resultado diferente, né? Ele vai se sentir desafiado para isso, né? Então, faz parte aí da linguagem que o jogo nos coloca, então, a possibilidade de ganhar ou de perder. Aqui tem um diagrama que ele exemplifica aí, né? Eu não vou ler todo, mas é só para conhecimento, né? Ah, mas tal coisa é jogo, né? Então, sim, a gente tem aí casos que são fronteiriços, significa aqueles casos em que a gente
atende a algum dos requisitos aí de jogos, atende a algumas daquelas propriedades, porém não a todas, nem as 4 lá do Crawford, nem as 6, né? Então, a gente tem aí um caso limítrofe. É o que acontece, por exemplo, com jogos de azar, né? Apostas envolvendo aí somente o fator sorte. Tem um sistema de regras? Bom, até tem, né? Mas está envolvida só a sorte, não tem nenhum outro desafio ali, né? Que proporciona, então, atender aos outros requisitos de jogos. Então, é chamado caso fronteiriço. Então, atende a alguns requisitos de jogos, mas não a todos. Então, não chega a ser um jogo, né? Tem aí, por exemplo, também disputa por habilidade, por exemplo, disputar uma corrida com alguém, né? Também envolve ganhar ou perder, né? Mas não atende a todos os requisitos de jogos. E daí as outras atividades ali que são reconhecidas como não jogos, né? Inclusive, dar aula da forma expositiva, né? Não jogo, né? Não é um jogo, né? Então eu posso, se eu instituir alguns elementos de jogos, eu posso transformar aquela situação, mas por princípio não é um jogo. No contexto atual, o que a gente tem, né? Além da situação de pandemia, além daqueles dados ali que nos mostram que, por exemplo, o brasileiro está jogando mais jogos digitais hoje do que estava jogando há 2 anos atrás, a gente tem que considerar que as gerações de aprendizes, elas têm cada vez mais produtos tecnológicos disponíveis. Tem muito estímulo multimídia, né? E isso, inclusive para quem habita o espaço urbano, né? Isso é inclusive para aquela pessoa que não tem o acesso, não tem recursos para, né? Ainda assim, ela sabe que existe porque já viu numa vitrine ou viu num telão, né? Então, os recursos multimídia, eles existem mesmo para aqueles que não têm acesso e que só tomam conhecimento disso. Tem aí uma vontade de explorar o meio e o mundo que é muito maior do que para outras gerações, né? Estudos já mostram aí que a chamada geração alfa, que são os nascidos em 2010, de 2010 em diante, né? O que acontece? Não tem mais o sonho de adquirir um carro, um bem durável, né? Tem como sonho prioritário viajar. É, na verdade, a vontade de explorar o mundo, né? De sair do lugar. Então, pensem como é que a gente poderia ainda assim atender a essa vontade num contexto de isolamento social, né? Bom, só pelo meio da fantasia, né? Só por meio da fantasia que muita gente viajou, né? É afetado também, essa geração é afetada pelas habilidades aí que nós adquirimos, né, e também pelos artefatos que a gente aprende a manipular. Então, a nossa evolução, ela é alterada conforme a gente cria e manipule muito mais tecnologia, né. Então, o cérebro do aprendiz digital, aquele aprendiz nascido na era da cultura digital, vai ser, consequentemente, diferente daquele que nasceu numa cultura analógica, né. Ele aprende aí processos cognitivos de forma um pouco diferente. Pode não ser radicalmente diferente, né? Mas é diferente. E essa vontade de desapear, inclusive na vida real, né? O que significa isso? Desde pequenininho vai lá e pega o controle remoto, né? E aprende que se não gosta de um programa, se não tem interesse num canal, muda o canal ali na palma da mão. Depois ganha um celular, né? O acesso celular de alguém e vê que pode fechar abas e abrir aplicativos e fechar aplicativos conforme o interesse. Então, esse aprendiz, ele já tem, né, na palma da mão, muito mais o poder de escolher aquilo que ele acessa ou não. O que acontece quando esse aprendiz chega numa sala de aula e vê aquele professor situado na frente, né, na frente dos demais, toda a turma virada para ele, como se ele fosse falar algo muito importante, né? Então, numa situação tradicional de ensino, é essa configuração de sala de aula que a gente tem, né? Então, o que acontece? Ele vê que ali ele tem menos poder. Se ele tem menos poder, de que maneira que ele vai fechar a aba da sala de aula, deixando de prestar atenção, né? Ou, de repente, saindo daquele meio ali, se ele puder, né, indo para um corredor. Então, ele vai encontrar uma maneira de decidir se ele quer ou não interagir naquela situação de sala de aula, né? E daí ele vai se engajar ou não na aprendizagem. Isso é decisivo, né? Então, cativar a atenção do aluno é cada vez mais um ponto decisivo para a gente desenvolver uma boa aula. Como resultado, o aprendiz de hoje é diferente, de fato, das gerações anteriores. Então, a gente tem que partir dessa frase aqui, né? A geração de hoje, ela aprende diferente, ela lida com tecnologias diferentes, né? Então, ela vai ter, então, um ponto de atenção que também é diferenciado.
e quer cada vez mais aí acessar as abas que interessam a ela, né? Quer ver o seu interesse atendido. Então, se a gente encontrar nos jogos uma maneira aí de cativar a atenção desse aprendiz, né? E isso favorecer um bom resultado em sala de aula, então daí a gente tem uma boa ferramenta para transformar em metodologia. Aqui uma pesquisa de 2015. O que essa pesquisa mostra? Ela mostra que o tempo de atenção do jovem, né, foram investigados aí pessoas jovens, né, pessoas de idade jovem, o tempo de atenção do ser humano jovem é de 8 segundos. Isso significa 1 segundo a menos, né, conforme diz aí a notícia, 1 segundo a menos do que um peixinho dourado, que tem o ponto de atenção dele em 9 segundos, uma média de atenção de 9 segundos. Isso significa que a gente pense menos do que um peixe? Não, né? Significa só que em 8 segundos tem uma propensão, né, uma potencialidade para a atenção desse indivíduo que é jovem, ela mudar para outro foco. Né? O que ele vai fazer a partir dali, né? Cada um vai seguir o próprio caminho, cada um vai aprender alguma coisa de modo diferente, mas tem um tempo, então, de atenção que está cada vez menor. Então, a gente tem aí um tempo de foco num conteúdo, né, que ele é bastante reduzido. Né? Então, tem a seletividade do aprendiz. O aprendiz retém, então, a atenção naquilo que o cativa, né? E se é entretenimento que ele busca cada vez mais, de algum modo, então a gente tem que buscar aproveitar isso na aprendizagem, né? A gente não vai poder competir diretamente pela atenção do aluno com o jogo, mas então, quem sabe, eu leve alguns elementos de jogos ou eu leve um jogo de verdade, né, para esse estudante na sala de aula. E daí vem uma palavra, então, que depois o Fabrício vai falar especificamente sobre ela, que é o edutenimento. Uma segunda aproximação aí dos jogos e da aprendizagem é visualizar os jogos como uma tecnologia de aprendizagem. Então, não é, eu tenho que quebrar o preconceito em relação ao entretenimento e à diversão, né? Jogo não é só passatempo. O jogo pode ser passatempo? Sim, pode ser passatempo, né? Muitas vezes é só passatempo, né? Mas eu tenho que ver o jogo, então, como uma ferramenta potencial, então, para minha sala de aula. Então, o jogo como tecnologia de aprendizagem. As interações aí nos jogos, tanto entre os jogadores, né, quanto deles com os artefatos, elas ajudam no desenvolvimento social e psicoafetivo. E isso não é teoria nova, né? Isso já vem lá de Piaget quando estudou aprendizagem. O simbolismo envolvido nos jogos, né? Isso auxilia desenvolvimento intelectual. Então, faz parte do nosso processo de aprendizagem, né? Faz parte a gente passar a simbolizar objetos, né? A ponto de um pedaço de papel deixa de ser só um pedaço de papel e se torna, então, lá com um desenho, vira um tabuleiro. Então, vira um novo artefato para eu lidar. Então, vou simbolizar em cima de objetos. O aprendizado, ele acontece por experiência e assimilação, né? Isso de maneira geral, ele costuma acontecer, então, por experiência e assimilação, muito mais do que só pela transmissão de conhecimento, né? Pela exposição de conhecimento, né? Então, a gente já sabe hoje que o ser humano, ele aprende muito mais, ele aprende de fato quando ele se emociona, né? Quando ele tem as emoções dele envolvidas naquela situação de aprendizagem. Se eu falei que no conceito de jogos está previsto lá o sentimento de felicidade ao ganhar e a frustração de perder, então eu tenho emoção envolvida no jogo. Então, por que não levar isto para a sala de aula, né? Já que provoca alguma emoção já ali num nível que é factual, né? Não é só potencial. O jogo, então, é uma tecnologia de aprendizagem e eu posso explorar isso ou não, né? Eu posso visualizar o jogo como uma forma de ensinar melhor ou de o meu estudante aprender melhor, né? Ou não, eu posso ignorar todas essas propriedades dele aí e seguir pensando que o jogo é só passatempo, é só entretenimento. Uma terceira aproximação importante é que todo jogador é um aprendiz.
Quando a gente aprende as regras de um jogo, quando a gente aprende a jogar, né, a gente está aprendendo, né? Então a gente tem ali uma função cognitiva sendo trabalhada. A gente aprende a ganhar e a perder, então a gente aprende a lidar com a frustração pela primeira vez numa situação de jogo, né? Então é importante explorar isso numa situação de aprendizagem. A gente aprende regras de convivência, né? A gente aprende até que ponto a gente pode provocar os outros jogadores, né? Os colegas ou não, né? Então, o jogo também ensina sociabilidade. A gente aprende a colaborar e a competir. E a gente aprende também de que forma a gente pode competir de maneira saudável, né? Competir de uma maneira que provoque o meu ganho, né? Mas sem ferir de fato o outro. Então a gente lida aí com colaboração e competição a todo momento. A gente aprende a realizar operações e realizar raciocínios, né? Então, a parte do pensamento lógico, ela é aí potencialmente trabalhada em diversos jogos. E a gente pode aprender também conteúdos e valores, aí já pensando então em jogos sérios ou jogos que não são sérios, né? Que são, aí no caso, ficcionais, né? Ou de entretenimento, mas que favorecem então a construção de valores. E depois o Fabrício vai citar vários casos aí de jogos de entretenimento, né? Então, que não foram pensados para trabalhar especificamente conteúdo sério, mas que favorecem então essa dupla aí de conteúdo e de valores, né? Mesmo que o objetivo final não seja esse. Algumas formas de aprender com jogos, né? Então a gente pode aprender então no contexto do jogo, né? Durante a gameplay a gente pode aprender alguma coisa jogando. A gente pode aprender com o jogo, quando o foco então é conteúdo do jogo, né? Não a operação, a função ou a atividade que a gente realiza, mas o conteúdo especificamente. E a gente pode aprender então com estratégias de jogo, né? Por exemplo, quando eu não necessariamente levo um jogo para a sala de aula, mas eu gamifico tudo que acontece na sala de aula. E daí eu tô falando em gamificação, né? Em utilizar os elementos de jogos num contexto que não é típico de jogos. O jogador, ele é um protagonista, né, das próprias decisões de jogo, né? Então, se eu falei que o jogador, ele toma decisões e ele administra recursos, então ele é o protagonista do jogo. O jogo, ele é uma atividade organizada, gera resultado satisfatório, gera ganhos emocionais e afetivos, tem um desafio ou obstáculo aí, né, um problema, de fato, a ser resolvido aí pelo jogador, então todo jogador vai administrar um conflito, né, ou resolver um problema, né, procurar a solução para um problema que ele enfrente. E o professor, nesse caso, ele pode ser, então, um mediador da situação, né? Então, ele é mediador e o agente, então, né, o protagonista é o jogador, é o estudante. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui uma metodologia ativa, né, e uma aprendizagem baseada em problemas. É tudo que a gente busca atualmente, né? É tudo que a gente busca, principalmente aí nesse contexto de mudança da educação aí de paradigma para uma sala de aula muito mais centrada em metodologias ativas, né? Um ambiente dinâmico em que a gente busque protagonismo do estudante. Aqui eu tenho, né? Então, procurando essa articulação com os jogos, né? Ou o uso direto de jogos na sala de aula, eu tenho a possibilidade de sair daquela frente da sala de aula, né? Sair do papel ali de expositor do conteúdo, né? Que não é o ideal, e ir, então, para um papel de mediação. Vou mediar uma situação e o protagonista é o aluno, é ele que vai administrar os recursos, é ele que vai lidar com as decisões, né? E vai aprender alguma coisa enquanto joga. Alguns pontos de atenção aí, pensando em recomendações, né? O que é importante, né? O jogo é tão ideal assim, né? Então, algum problema deve ter. Tem, né? Tem de fato. O primeiro é o equívoco entre o que é jogo, né? E de que forma eu posso levar um jogo para a sala de aula, né? Ou transformar minha sala de aula num jogo, e o que não é jogo, né? O que eu estou fazendo que é somente tem cara de jogo, né? Mas não institui nenhuma possibilidade aí de desafio mais profundo. Utilizar de forma planejada e articulada com outras práticas da sala de aula é fundamental.
até, né? Então não é o professor chegar de modo isolado amanhã e colocar um jogo para preencher o tempo da sala de aula. Não, é algo que tem que vir vindo, né? Ir surgindo, né? Conforme aconteça o planejamento daquela sala de aula. Então o professor já vai criando um clima para que a turma saiba que daqui a pouco ela vai realizar então um jogo, vai participar de um jogo. Não utilizar só porque é tendência, né? Se os jogos aí são legais e atrativos, a gente não pode se centrar nisso e ignorar que um jogo, ele mal gerenciado na sala de aula, pode não dar em nada em questão de aprendizagem, né? Ele pode, inclusive, não engajar os estudantes por mais legal que pareça para o professor. Usar tecnologia por tecnologia, né, somente pelo uso aí vazio, é um erro comum, né? Usar algo só porque está na moda, colocar uma prática gamificada na sala de aula só porque está na moda, né? Sem contextualizar isso, é um erro bastante comum. Então, o que é necessário? Integrar jogo com conteúdo, né? Se for levar um jogo já pronto, um jogo que já existe, que é de entretenimento de alguma forma, está levando porque ele se articula com o conteúdo, então ainda o papel de fazer a mediação, de fazer o link entre o jogo, a situação de jogo e a aprendizagem, ainda é uma questão de planejamento do professor. Integrar o jogo com a avaliação também é importante, né? Eu vou dar um exemplo prático. Eu levei outro dia para a aula de metodologia científica, eu fiz um jogo numa das plataformas que a gente vai ver aqui, e daí o que aconteceu? Daí uma aluna pegou e falou assim, por que não faz prova assim? E eu disse para ela de cara, né? Sim, é verdade. Por que eu não faço uma prova assim? Então a nossa prova vai ser assim, né? Então se eu estou levando um jogo para praticar na sala de aula um conteúdo, por que não usar esse mesmo jogo numa avaliação, né? Então se é se envolve uma dinâmica e uma mecânica que o aluno reconhece como interessante e como menos um ambiente de menos pressão do que uma prova formal escrita largada em PDF ou em formulário do Google, então de repente eu tenho que mudar a minha forma de avaliar e incluir jogos ali, né? Claro que um jogo aí contextualizado com aquela aprendizagem. O professor ou a professora, ele ainda vai ter que motivar a turma para participar. Então, não é só pelo fato de eu estar levando um jogo, muitas vezes um jogo já conhecido da turma, que eu vou de cara cativar essa turma, né? Então, eu tenho ainda que motivar esse estudante a participar, porque lembrem, o jogo é voluntário, então ninguém vai jogar obrigado, né? Ninguém é forçado a jogar, assim como ninguém aprende forçado a aprender, né? Ninguém aprende de fato quando é forçado para aquela situação. A mesma coisa acontece no jogo. Eu ainda tenho que motivar o estudante a se engajar no jogo para que ele aprenda alguma coisa, para que ele proporcione nele uma emoção ao ganhar, né? Ou uma emoção ao perder, para que ele lide então com a competição e a colaboração de forma ali produtiva naquele ambiente, né? Então ainda tenho que motivar esse jogador. Bom, a gente não pode deixar de falar sobre o conceito de jogos sérios quando a gente está falando sobre jogos e aprendizagem, né? Os jogos sérios, para quem trabalha com games, né, com jogos, ou quem é gamer, sempre vai taxar jogos sérios como aqueles jogos chatos, né? Muitas vezes até de forma equivocada, né? Muito porque falta aspectos de conhecimento por parte de quem desenvolve na parte de educação, da parte pedagógica e da parte de entretenimento para levar isso até o jogo. E o contrário também, fica difícil para quem é da área diferente do desenvolvimento de jogos em desenvolver o seu jogo, né? Então, alguns autores, né, tentando fazer com que esse conceito seja desmistificado, né, tenta dividir categorizar em subcategorias jogos sérios em 3 subcategorias, que seriam os adver games, os jogos de simulação e os jogos de edutainment. Os adver games, né, vem da advertising, que significa então jogos publicitários, né? São jogos onde o único objetivo é divulgar uma marca ou divulgar um produto, né? No caso aqui nós temos o Pepsi Man, um jogo um jogo que tem o mesmo nome do personagem, que é o Pepsi Man, que foi um jogo desenvolvido pela Pepsi para divulgar o seu produto, né? Temos na sequência, então, os simuladores, que são jogos que tentam trazer para o jogador, né, uma experiência virtual mais próxima possível da realidade. Por exemplo, um piloto de avião, antes de sair por aí
decolando e pousando, ele vai ter que ter obrigatoriamente muitas horas de simulação. Nós mesmos, né, para tirar nossa carteira de habilitação de motorista, a gente tem que passar por algumas horas de simulação nos nossos CFCs. E esses jogos de simulação, eles deixam o entretenimento totalmente de lado, que o foco é realmente simular alguma situação real num contexto virtual. E daí não vai ter, por exemplo, muitas vezes regras, né? Não vai ter uma motivação do jogador em fazer tudo direitinho para ganhar pontos. Obviamente, existem exceções, né? Mas ele não vai querer usar um Farming Simulator, um Truck Simulator, simplesmente para ganhar pontuação, medalhas, prêmios, enfim, ele vai querer. Muitas vezes esses jogos não têm essa capacidade, porque o único foco realmente é trazer para o virtual aquele contexto de uma realidade. Tá? E daí, tentando mudar essa fama dos jogos sérios, surge o conceito de edutainment. Como vocês já podem ter notado, né, esses jogos de edutainment, eles são a junção da palavra educação com entretenimento. Ou seja, tem que tentar manter no mesmo nível a ideia de ser educativo da mesma forma que diverte. Mas aqui a gente tem daí um grande desafio, né? Vários desafios, na verdade, né? O que é divertido para mim pode ser que não seja divertido para uma outra pessoa, né? E daí tem aquela questão, é mais fácil ensinar programação para um educador ou educação para um programador? Nós não temos uma resposta para isso, ambas são muito difíceis. Em muitos projetos, né, inclusive, tem bastante potencial, mas às vezes o programador ele não entende, né, ele pode não entender como aplicar entretenimento nesse jogo, ou como aplicar o ensino, a educação naquele jogo. Assim como o game design, ele não entende de educação. E o educador pode não entender de programação, né, e como que ele vai aplicar entretenimento num contexto de jogo. Infelizmente, né, outros fatores também crucial para os jogos de edutainment terem uma qualidade inferior aos jogos de top de linha do mercado é a falta de interesse dos estúdios de produção de jogos. Porque, teoricamente, vão dar menos retorno financeiro para essas empresas. Então, provavelmente vai se manter por muito tempo, onde os jogos de entretenimento vão ficar sempre alguns passos atrás comparado aos grandes títulos de jogos, né? E por que disso também, né? As grandes indústrias de jogos, né? Ou melhor, o mercado de jogos hoje em dia, ele já superou o cinema nos últimos anos pela quantidade de dinheiro que movimenta, a aquisição, né, de dinheiro dessas empresas, ele só vem aumentando. Então, não tem por que mudar se está dando retorno financeiro, né? Infelizmente. Então, essas empresas elas ficam sempre focando no desenvolvimento de grandes títulos, né? O que a gente chama de jogos AAA ou jogos AAA, que são jogos então que demoram anos para serem desenvolvidos, utilizando o que melhor tem de gráficos, de tecnologia, para então desenvolver jogos que vão ficar concorrendo pelos diversos títulos de jogos do ano que existem por entidades avaliadoras, né, como revistas e outros tipos de entidades. Então, não tem interesse por parte desses estúdios em mudar o seu nicho, né? Então, né, para desenvolver cada um desses jogos, ocorre um grande aporte financeiro por parte desses estúdios. E além disso, né, o desenvolvimento é multidisciplinar. Quando eu digo multidisciplinar, não é no âmbito tecnológico, né? Programador, modelador, animador, pessoal da textura, das imagens, não, é multidisciplinar saindo um pouco da parte tecnológica, né? Porque muitos desses jogos envolvem indivíduos que trabalham, né, com a parte de geografia, com historiadores, com biólogos e pesquisadores das mais diversas áreas. Tudo isso junto com a equipe de desenvolvimento. Mas por que isso, né? Como a concorrência é muito grande pelos esses rótulos de jogos do ano, eles precisam ter sempre um diferencial, né? E às vezes esse diferencial está nos mais singelos detalhes, né? Como a fauna, a flora, ou a geografia do ambiente, né? E muitos desses jogos se passam em locais geograficamente distantes, ou historicamente distantes, e eles precisam, né, ser precisos quanto a isso. Não fica a cargo do desenvolvedor, né, o programador, aleatoriamente decidir qual que vai ser a vestimenta dos civis, qual que vai ser a arquitetura da cidade, quais animais que vão ficar andando pela cidade ou pela floresta,
e essa floresta vai ser tropical, não vai ser, não cabe, não é uma decisão aleatória. Então precisa de estudiosos de outra área para tomar essas decisões quanto ao jogo. Logo, né, esses jogos são aclamados pelo público e por causa desses detalhes, muitos deles têm algumas características, alguns elementos que podem ser muito interessantes para ser aplicados em sala de aula. Muitas vezes, né, o aluno tem já conhecimento sobre aquele jogo, mas ele não tem a capacidade, a condição, né, de linkar aquilo que ele está vendo no jogo com a sala de aula. O mesmo acontece com filmes muitas vezes. Então nós vamos citar aqui para vocês, né, alguns jogos, né, destacando os elementos desses jogos que podem ser utilizados para utilizar em sala de aula. Nisso, o que a gente percebe? O professor incorporou muito facilmente a ideia de levar um filme para a sala de aula, né, para trabalhar algum conteúdo, né, para ilustrar algum conteúdo. Mas a gente não adquiriu essa capacidade de ver um jogo da mesma forma, com o mesmo potencial para trabalhar um conteúdo que um filme, né? E na verdade a gente tem ali, por exemplo, num jogo como o Assassin's Creed, ele tem ali um conteúdo, né, um conteúdo e uma estética que favorecem aí o link com vários conteúdos de história, por exemplo, né? Tem ali a capacidade de explorar, então, a interação, né? A interação entre jogadores. Tem ali a capacidade de trabalhar muito além do que um filme proporcionaria, né? Trabalhar com o conteúdo, né? O conceito, e de alguma forma ilustrar isso com as decisões aí do jogador naquele contexto ali, naquela realidade que ela é ficcional, mas é inspirada num contexto histórico, né? Mas a gente não vê com tanta facilidade o jogo na sala de aula, né? Então, se a gente for parar para pensar em qualidade, mas o filme tem qualidade de cinema, né? E isso, nisso dá um produto muito mais acabado. Mas o jogo, esse jogo produzido para grandes mercados, né? Como os jogos AAA aí, eles têm qualidade de cinema, têm a mesma qualidade do cinema, inclusive muitas vezes melhor, né? São ali produtos com um acabamento melhor. Então, a gente só tem que mudar um pouco a perspectiva, né? De olhar para aquele produto ali de mídia, não só como algo restrito ao tempo de entretenimento ou ao lazer, né, mas como algo que eu posso levar para a sala de aula, posso levar para uma situação de aprendizagem. Uma diferença básica entre usar um filme ou usar um jogo em sala de aula é a imersão, né? Enquanto no cinema tu tá acompanhando uma história, quando tu tá jogando, tu tá fazendo parte daquela história, tem uma imersão muito maior. Então, eu vou começar citando aqui, né, alguns jogos que nós decidimos trazer para vocês. E o primeiro, na verdade, não é um jogo, é uma série, que é a série Age of Empires. Esses jogos eles são categorizados como RTS, ou Real Time Strategy Games, que são jogos de estratégia em tempo real, né? Então, para o jogador ser bom, para ele triunfar nesse jogo, ele necessita ter uma grande capacidade de foco, de atenção e de concentração no que está acontecendo. Ele tem que prestar atenção em vários aspectos, ele tem que acompanhar. Ele não pode, por exemplo, movimentar uma unidade para um lado, depois ir focar na parte econômica e esquecer que ele mandou uma unidade para aquele lugar que ele vai acabar perdendo. Então ele tem que prestar muita atenção em tudo que está acontecendo no cenário. E por ser um jogo de estratégia, tem que tomar muitas decisões, porque a jogabilidade possibilita tomar diferentes caminhos, então seguir diferentes estratégias. E essa estratégia o jogador tem que decidir conforme ele faz uma leitura do que está acontecendo numa partida. Então o jogador aqui ele vai ter que explorar, enquanto ele está explorando ele vai ter que coletar recursos, enquanto ele coleta recursos ele tem que pensar, né, o que ele vai ser o próximo passo dele para priorizar um recurso perante o outro. Enquanto ele faz isso, ele está construindo, ele está fazendo pesquisas tecnológicas, treinando unidades militares, movendo as unidades numa ofensiva, do mesmo modo que um outro jogador pode estar atacando ele. Então ele tem que estar gerenciando várias coisas ao mesmo tempo. Isso ele faz com que o jogador produza uma capacidade de gerência muito grande. E a tomada de decisão é estratégica aqui também. Então a tomada de decisão também ocorre. E essa tomada de decisão pode ser alterada mediante as condições que o jogo está se desenhando para ele. Um exemplo, por exemplo, é o caso de uma partida onde o jogador caiu com a civilização persa. Então, uma unidade militar possível para ele fazer é elefantes de guerra. Mas para te ter elefante, tu tem que produzir muito alimento. Então ele sabe que quando ele saiu com essa civilização, ele vai ter que priorizar esse tipo de produto,
de produto para coletar, né? Ao contrário, se ele cair de britânico, por exemplo. Os britânicos são famosos pelos seus arqueiros de arco longo. Então, para produzir, para treinar arqueiros, ele precisa coletar muita madeira. Tá? E assim se dá, então, as diferentes estratégias que ele pode tomar durante o jogo. Outra situação, ele pode fazer uma gameplay, né, mais econômica, mais tecnológica ou mais bélica. Então, ele pode, além disso, jogar de forma mais ofensiva ou mais defensiva. Então, tudo depende das circunstâncias, né, da leitura que o jogador faz com os acontecimentos que estão se apresentando naquela partida para ele. Outro aspecto interessante é que o jogo apresenta dezenas de civilizações diferentes, cada uma com as suas particularidades. Já comentei, por exemplo, dos persas que têm elefantes e dos britânicos que têm os arqueiros de arco longo. Além disso, tem as diferenças culturais, arquitetônicas e religiosas entre as civilizações. E conforme o jogador vai conhecendo mais o jogo, consegue identificar isso em YouTube, em filmes, na sala de aula. E o jogo também traz algumas figuras históricas, que eu posso citar aqui a Joana d'Arc, Gengis Khan, Átila Uno e muitos outros. Um outro jogo que dominou o mercado por muito tempo, muito pela sua simplicidade, a sua genialidade, é o jogo Minecraft. Tá? Então esse jogo ele agradou a todos os públicos, independente da faixa etária, e ele é o predileto de muitos youtubers até hoje, né? E basicamente consiste em um jogo de blocos, tá? Então eles sendo eles de terra, de rocha, de madeira, folhas, e o jogador pode destruir cada um desses blocos do jogo. Alguns desses blocos, para ele destruir, ele precisa construir uma ferramenta especial que dá as condições, a competência dele destruir aquele bloco. E com isso ele está coletando recursos. Tá? E ele pode, né, o foco principal aqui é a criatividade. Como vocês podem ver aqui na imagem, o jogador, né, nesse jogo, ele pode construir aquilo que ele bem entender. Mas para ele construir algumas coisas, ele vai precisar de uma matéria-prima específica. Isso não está em qualquer lugar no cenário, né? E o jogador vai precisar explorar o seu cenário nos diferentes biomas que o jogo apresenta para coletar os recursos específicos. E muitas vezes esse bioma está distante da base do jogador. Com isso, ele vai ter que pensar de forma estratégica também no sentido, eu tenho que ir até algum local, minerar, por exemplo, coletar os recursos e voltar são e salvo. E eu posso passar fome, posso ser atacado. Então eu tenho que levar mantimento suficiente para minha sobrevivência, tenho que levar os itens para coletar aquele recurso e para me defender. E eu tenho que voltar são e salvo. Tá? Não adianta nada eu fazer tudo isso e quando eu estiver voltando, morrer de fome, eu ser atacado e não conseguir voltar para minha base. Tá? Então esse jogo também é interessante para isso, mas o foco principal é realmente a criatividade, onde você pode construir casas, prédios, castelos, conforme a criatividade do jogador. Obviamente, também tem uma versão mais adaptada, opcional para o jogador, que é jogar sem inimigos e sem passar fome, onde o único foco realmente é soltar a criatividade e construir o que bem entender. Por mais que pareça só um jogo, né, mais um jogo de empilhar blocos e construir aí cenários, situações ficcionais, na verdade o Minecraft é um bom exemplo de um jogo que ajuda de forma muito simples a trabalhar raciocínio lógico do estudante, né, e isso vai ser diferente, né, raciocínio lógico vai ser importante para diferentes atividades que esse aluno siga depois, para o próprio desenvolvimento, desempenho dele na sala de aula em diferentes matérias, né, então é um jogo que lida basicamente com coletar, identificar, coletar recursos, armazenar e daí então gerenciar, resolver o que vai ser feito com cada um desses recursos, né, o que vai ser construído. Então é fundamental para trabalhar raciocínio lógico, né, e raciocínio lógico, ao contrário do que se pensa, a gente não deixa de desenvolver depois da infância, né, na infância a gente empilha legos e trabalha ali com o gerenciamento das pecinhas de lego, mas aquele desenvolvimento lógico, do pensamento lógico, não cessa naquela fase da vida, a gente continua trabalhando, aperfeiçoando o raciocínio lógico ao longo da vida, né, então o jogo é uma maneira, esse jogo é uma maneira de exemplificar, então um jogo que parece muito simples, né, muito centrado aí num passatempo, mas na verdade lida basicamente com raciocínio lógico, né, ensina o jogador a trabalhar o seu pensamento lógico.
E complementando o que a professora Graziella comentou, o jogo também possibilita criar circuitos elétricos, né? Onde, por intermédio de botões ou alavancas que o próprio jogador constrói, ele pode acender luzes ou abrir portas por intermédio desses circuitos digitais. Uma outra série que a gente tem que citar é Assassin's Creed, que a professora Graziella já havia comentado, que recebe bastante destaque pela sua precisão histórica e cultural, né, nos seus jogos. Né? Existem mais de 12 jogos, né, nessa série. E todos os jogos, né, se passam num momento diferente da história e em geograficamente locais distintos também. Tá? E o trunfo é que ele traz e se passa estrategicamente, né, em eventos históricos reais, tá? Sendo bem fiel aos acontecimentos, né? E não só os acontecimentos, né, quanto a arquitetura das cidades, né, das civilizações, quanto a vestimenta dos civis e dos militares. Dentre os eventos históricos, né, alguns jogos se passam nas grandes navegações, na era dos piratas, também tem na era dos domínios vikings, na Revolução Industrial. A Revolução Industrial, no caso, é a versão Syndicate do jogo, onde se bota muito questionamento sobre o trabalho escravo, sobre trabalho infantil e sobre condições do chão de fábrica. E para auxiliar na narrativa desses jogos, né, vários personagens aparecem, várias figuras históricas aparecem como personagens e possibilita, então, que o personagem, né, o jogador, interaja com essas figuras históricas. Então, o jogador pode, durante a sua gameplay, na narrativa do jogo, conversar com Darwin, com Sócrates, Gengis Khan, Da Vinci, Marx, Dickens e dezenas de outras figuras muito importantes. Outro jogo que aparece que é interessante nós citar é o Detroit Become Human, que traz uma narrativa muito rica, muito interessante, num contexto futurista, onde nós vivemos junto com androides, né? E daí, tem tantos modelos de androides, e eles começam a se categorizar com espécies. E alguma dessas espécies, ela consegue, ela tem a capacidade, né, não programada, né, desenvolvida, de possuir sentimentos humanos. E daí, conforme a narrativa ela avança, né, o jogador se depara com questionamentos filosóficos e sociais, né, sobre o que é a vida, né, o que são as espécies e o que define a criação. Então é um jogo bem interessante para essas questões filosóficas e sociais. O outro jogo é a série, né, Company of Heroes, que possui 2 jogos, né. É um jogo RTS também, de estratégia, assim como Age of Empires, mas se passa totalmente ambientado no contexto da Segunda Guerra Mundial, onde o jogador precisa de uma grande capacidade de gerência de recursos, de unidades militares, de movimentação. Esse jogo ele é atualmente, acho que é o RTS mais jogado de todos, tá? Já está há alguns anos nesse pódio. E o jogador tem que, mesma coisa, tem que gerenciar recursos, gerenciar suas construções, a sua linha de produção de unidades, as unidades mecânicas também. E ele é muito preciso historicamente, né? Então a campanha, né, o single player, o jogador jogando o modo história, ele tenta retratar sempre um lado da guerra, né? A primeira versão, se não me engano, são os americanos, e a segunda versão é do lado dos soviéticos, mostrando a história pelo ponto de vista deles. Tá? E o jogo ele cuida sempre, né, nos menores detalhes, né, tentando ser bem preciso de vestimenta, forma de comunicação, principalmente nas questões táticas, né, de movimentações de batalha. Por exemplo, o jogo não permite, nem no modo custom, né, no modo que o jogador pode jogar contra seus amigos, fazer com que uma facção do eixo jogue contra outra facção do eixo, ou um aliado jogue contra outro aliado. Ele não permite isso, para dar um jogo fidedigno. Ser mais fidedigno com a história, né? E deixa muito claro, né, os horrores da guerra, né, como era difícil esse contexto, né. Outra série, a Red Dead Redemption, ela se passa durante o declínio do Velho Oeste americano, né, apresenta diferentes localidades, né, e o destaque aqui se dá por essas localidades terem diferentes avanços, né, quando a gente fala da questão de urbanização e estruturação das cidades, e também os conflitos, né, o contexto ali com a divisa do México. Existem também cidades fantasmas, que tudo devido aos surtos de cólera da época, mas o grande destaque mesmo é quanto à ambientação, né? Muito precisa quanto à flora, à fauna e à geografia do lugar. Então são esses os jogos, né, pessoal? Mas obviamente, né, não basta apenas disponibilizar esses jogos para o aluno, né?
O papel do professor, ele é fundamental, ele é muito importante para mediar essa interação com o aluno e com esses jogos, né? Até porque a educação, como a Graziela já havia comentado, não é o foco desses jogos. A educação não é o foco desses jogos. Eles não foram produzidos para isso. Mas a gente destaca, então, alguns fatores, né, que podem ser utilizados nesse viés. E outro detalhe que tem que ter bastante cuidado por parte do mediador é que a maioria desses jogos são destinados para um público adulto, né, para maiores de idade. Então tem que saber escolher o que tu vai levar para a tua sala de aula. Aqui, então, falando sobre gamificação, né, que é outra possibilidade quando a gente pensa na articulação entre jogos e aprendizagem, né, e como eu disse, é uma palavra do momento, né, na verdade é uma palavra do momento para nós aqui no Brasil, parece como uma palavra nova, né, uma palavra do ano, uma palavra de que ano? Na verdade, ela foi finalista do concurso oficial de palavra do ano do dicionário de Oxford no ano de 2011. Tá. Em 2013 entrou para o Google Trends, né, das palavras aí mais buscadas, o assunto do momento. Então, é uma palavra do ano, na verdade, né, no Brasil, mas aí pensando nos últimos 2 anos, né, já pensando num contexto aí de lá fora, né, lá fora que eu digo na Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos, já vem sendo utilizada há muito tempo a gamificação. A gamificação envolve técnica e método, né, de jogos, né? Então, é uso de elementos de estética, mecânica e dinâmica próprios de jogos, mas num contexto e num uso que não é tradicional de jogo, né? Então, eu vou gamificar a minha sala de aula. O que a gente tem que cuidar? As pessoas, eu tenho visto isso cada vez mais, né, elas têm usado aí como um verbo, então é um verbo que significa usar jogos, não é isso, de maneira nenhuma é isso, né, eu vou gamificar a sala de aula, o que tu vai fazer? Vou levar um jogo de tapa certo ou cara a cara e a gente vai jogar. Tu vai jogar um jogo, então tu vai levar um jogo, né, e trabalhar ele no contexto da sala de aula, vai usar um jogo na aprendizagem, mas não vai gamificar a aula. Então, gamificar não é uma palavra com o sentido de levar um jogo para aquele contexto, tá? É transformar uma atividade que já existe, né, mudar a característica de cada parte dessa atividade, né, usando recursos próprios de jogos. Então, eu tenho que fazer uma transformação que realmente dá mais trabalho do que só levar um jogo para a sala de aula, né, mas também gera mais engajamento ou um engajamento um pouco mais duradouro, um pouco mais profundo do que aquele do evento de jogo que acontece, tem um início, meio e fim ali naquela situação, tá? Então, de fato, gamificação é utilizar recursos de jogos em atividades que não são próprias de jogos. Quando a gente leva, então, um jogo para a sala de aula, não é gamificar. Quando a gente coloca estudantes para jogar algo, não é gamificar. Quando a gente cria uma sistemática de jogo dentro da sala de aula, daí sim a gente tem gamificação, tá? Próximo slide. Como então que eu posso gamificar a sala de aula, né? Então, ficando claro o que não é gamificar, então de que maneira que eu vou fazer uma gamificação? Por exemplo, eu vou usar as atividades que eu tenho do dia, né, na minha sala de aula como realizações do jogo. Não é só nomear, a gente está jogando um jogo, quem aprender mais venceu, né? Não é nesse sentido. É realmente transformar tudo aquilo que eu posso, né, das minhas atividades em uma sistemática de jogo. O professor, então, vai propor missões e desafios a serem realizados ali no tempo daquela aula, ou inclusive no tempo do semestre, e o aluno, então, ele vai progredir de nível conforme ele realiza aquelas atividades. O ideal é gamificar não só numa sala de aula, né, num dia de aula, mas sim em alguns dias de aula, ou inclusive, né, no semestre inteiro. Eu vou dar mais trabalho no semestre inteiro, claro, porque o professor tem que funcionar como um mestre de jogo e pensar, né, planejar as atividades de cada aula e transformar aquelas atividades, mas é possível gamificar, por exemplo, com 2 ou 3 aulas, né, e daí a gente pode, então, trabalhar a progressão do aluno, né, então, na verdade, é a evolução, o desenvolvimento dele naquele contexto ali, então, criado como um jogo. Criar um sistema de recompensas, né? Prever ganhos e perdas, né? De que maneira que o estudante vai perder, então, nessa sistemática de jogo daquela sala de aula daquele dia, e de que maneira ele vai ganhar,
né? Então, eu tenho que também, de alguma maneira, nivelar, né? Pensar que tem um estudante que faltou hoje, mas ainda assim eu tenho que dar a possibilidade, se ele vir na aula que vem, eu tenho que dar a possibilidade dele vencer e, de repente, pontuar não uma vez só, mas duas, competir com os outros, né? Então, faço, de repente, o gerenciamento ali daquela recompensa valendo 2 vezes na segunda fase, 2 vezes o que valia no primeiro nível, né? Já pensando que eu tenho que dar a oportunidade para todos aí vencerem, porque o meu objetivo não é provocar uma competição boba ou deslocada na sala de aula, sim motivar para que todos ali aprendam, né, e participem daquela sala de aula. Eu tenho que dar um feedback imediato, né? Então, esse feedback ele vai ser no tempo da aula ou ele vai ser semanal, e daí eu posso, se eu tiver que contabilizar sozinha aí uma pontuação alcançada por um aluno, eu vou então contabilizar isso depois, né? Ou eu vou trabalhar com feedback imediato, né? Por exemplo, 2 plataformas aqui que o Fabrício vai apresentar para vocês proporcionam um feedback imediato, já mostram então, por exemplo, a pontuação na tela, né? Com base ali no alcance, né, do objetivo na escolha do jogador, né? Então, é uma maneira de dar um feedback imediato, mas nem sempre eu vou ter essa possibilidade na sala de aula, eu gerenciando sozinho. Que mais? Inserir estética de jogos, né? Então, eu posso trabalhar, por exemplo, com um ranking de pontos, um visual diferenciado para a atividade do dia ou para as atividades do dia, né? Inclusive para a forma de trabalhar um conteúdo. Então, se a minha aula, ela vai incluir uma etapa expositiva, para depois a gente, então, realizar uma atividade com mais cara de gamificação, né? De jogo, com mais recursos de jogos. Então, daí, a gente trabalha, então, a parte de conteúdo, da exposição do conteúdo, isso dentro, de repente, da narrativa de jogo. Então, a gente coloca, então, isso como um recurso também de jogos. E explorar diferentes tipos de jogadores na aprendizagem, e daí, particularmente, eu considero como um dos principais ganhos da perspectiva de gamificação, é verificar que a gente tem diferentes tipos de jogadores e visualizar a semelhança que tem com os diferentes tipos de aprendizes. Próximo. Aqui tem uma classificação, então, desses tipos de jogadores. Tem aqui, por exemplo, jogador predador, jogador conquistador, jogador comunicador e o jogador explorador. Tá? O que significa isso? O jogador predador é aquele que gosta de jogos competitivos, né? Ele gosta de se destacar nas atividades e ele gosta de alcançar o resultado, então, positivo, ele gosta de vencer. Né? O que ele tem de limitação? É que geralmente ele não vai, ele vai se vangloriar da vitória, né, a ponto de incomodar os outros. Então ele não é um jogador que se centre muito nas relações humanas, né, se destaque muito nas relações humanas. Ele pode trabalhar muito bem sozinho ou inclusive liderando um grupo, né, desde que o grupo então caminhe com ele, né, se desenvolva ali com ele. Já num jogador comunicador, por exemplo, eu tenho então aquele jogador / aprendiz que lida muito bem com o social, né, se dá muito bem num trabalho em grupo, gosta de discutir, gosta de trocar ideias, participa bastante, por exemplo, de um momento de discussão da sala de aula, né, mas pode ter alguma dificuldade para realizar de fato aquelas ideias que ele tem, que ele troca, né, então daí ele precisa então de alguém que seja mais focado na realização. Então nessa classificação aqui a gente pode reconhecer aí diversos perfis de estudante, né, inclusive a gente mesmo, a gente vai se enquadrar em algum. Então, não é uma classificação restrita a jogos, né? É uma classificação criada para tipos de jogadores, mas já pensando, então, o jogador é um aprendiz. Então, a gente tem aqui diferentes tipos de aprendizes. E quando a gente gamifica uma sala de aula, a gente tem que pensar em realizar etapas das atividades que contemplem cada um deles, né? Então, não só realizar atividades aí focadas na socialização das ideias, pensando já que tem um tipo específico que prefere, então, coletar, explorar o ambiente, coletar os recursos mais sozinho, mais individualmente, né, e não gosta tanto de socializar aquela conquista, por exemplo. Então, isso é um dos ganhos da gamificação, visualizar uma sala de aula com diferentes perfis de aprendizes / jogadores. Próximo.
Em que caso, então, que a gente pode aplicar uma gamificação? Em casos praticamente que a gente preveja um aprendizado de algum conteúdo, em que a gente tenha um treinamento da equipe, por exemplo, se for focado mais no ambiente de capacitação profissional, por exemplo, no aprimoramento humano, no desenvolvimento de habilidades. Então, são várias as situações em que a gente pode usar a gamificação, e a gamificação, ela é necessariamente lúdica, sim, só que a ludicidade não é a meta, né? Então, o entretenimento aí não é a meta é a aprendizagem, então, vinda daquele ambiente, daquela situação. A gente já vai se encaminhando para o fim aqui, né? Com essa. Tem aqui antes uma notícia aí da Escola do Futuro, né? Uma notícia que fala, então, que a Escola do Futuro ela terá robótica, gamificação e laboratórios virtuais, né? E daí ela cita aqui, essa notícia cita, então, que a Escola do Futuro, nesse caso aí, a Escola do Futuro, mas ela já está no presente, ela já está sendo criada, modelada, né, principalmente na Europa, né, em algumas salas de aula, laboratórios, para verificar de que maneira a aprendizagem pode ser potencializada. E a gamificação aí, então, ela é colocada lado a lado com as ferramentas digitais, né, como um dos recursos aí que vão ser explorados. Aqui uma outra notícia que fala, então, né, sobre um dos preconceitos que se tem, que é se o jogo atrapalha nos estudos, e daí diz aqui que é hora de rever o benefício dos jogos da educação, né, então é uma pesquisa aí realizada em 2017, que fala que crianças que jogavam com parcimônia, né, parcimônia significa de 2 a 4 horas por semana, então não 4 horas no dia, né, de 2 a 4 horas por semana, elas apresentaram melhores habilidades aí em matemática e em inglês, então funcionou para a cognição então dessas crianças, né? Mas claro que o jogo digital não usado aí de 4 a 8 horas por dia, né? Mas sim até 4 horas por semana. Bom, agora nós vamos apresentar para vocês algumas ferramentas, tá? Com exceção do Scratch, né? A Construct, Fazgame e a Escape Factory são plataformas gratuitas que possuem uma versão paga, tá? Eu vou apresentar aqui sempre focando na versão gratuita, e a Scratch é gratuita, tá? Aqui deixa um link, pode ser acessado pelo QR Code também, de um jogo que nós dois produzimos para a disciplina de gamificação, que é onde a professora Graziella implementou, onde nós temos um personagem que se locomove nessas plataformas e busca os pontos de interesse, que são os números, né? Onde cada número representa uma questão, né? Isso foi aplicado numa prova, então o jogador podia eliminar os inimigos para chegar nos pontos de interesse ou simplesmente desviar deles, e que eles ficavam andando por essas plataformas. Também tem as plataformas que ficavam se movendo. Então, quando o jogador chegava na questão, anotava qual era a resposta e depois encaminhava para a professora. Nesse caso aí é um jogo criado, né? Um jogo criado para ser a avaliação de uma sala de aula que já vinha sendo gamificado o semestre inteiro. Então não é só o uso isolado do jogo ali que provocou a gamificação. O semestre já estava gamificado, né? A cada aula, e daí então a avaliação foi substituída por um jogo. Aqui tem um outro QR Code que leva para o portfólio do curso de jogos digitais, onde tem, acho que está perto de uma centena de jogos desenvolvidos pelos estudantes do curso aqui da UFN, onde muitos desses jogos são educativos e são desenvolvidos em Construct. Tá? Aqui só um exemplo explicando a lógica da Construct. Eu recomendo bastante essa ferramenta, porém seria interessante ter um conhecimento básico em programação, mas não é obrigatório, tá? Seria a mais completa das ferramentas que eu vou abordar aqui para vocês. A lógica dessa Construct se baseia em eventos e ações. Então, quando um evento ocorre, ele dispara ações. Aqui eu tenho um exemplo, né? Quando uma bullet, né, um projétil, ele colidir com um monstro, então beleza, esse é um evento. Quando um projétil colide com um monstro, então ele dispara ações. E quais são essas ações? Então, no caso, vai diminuir 1 da vida do monstro e o projétil vai ser destruído. Outra ferramenta é a Scratch. Essa aqui, ela é um pouquinho diferente da Construct. Aqui não seria para o educador desenvolver um jogo, embora possa ser assim também. Mas o foco dessa plataforma é o professor levá-la para a sala de aula para, junto com seus alunos, construírem jogos, né? Podendo ser utilizado só para apresentar uma história ou fazendo animações interativas, tá? E foi desenvolvido pelo MIT, tá?
Então, o ideal aqui seria o professor desenvolver jogos junto com os seus alunos. Devido ao avançar da hora, eu vou ser um pouquinho mais direto, tá, pessoal? A plataforma Fazgame é uma plataforma brasileira e ela é também focada nessa parte de educação personalizada, onde, assim como o Scratch, é interessante levar para o aluno desenvolver os seus jogos em cima de uma temática que o professor acabou de passar em aula, por exemplo. Tá? Então, essa plataforma ela é brasileira, ela usa tecnologias bem atuais, e ela recentemente recebeu um aporte de R$1 milhão para usar apenas no aprimoramento da ferramenta. Então, a plataforma Fazgame é uma plataforma interessante para a gente ficar acompanhando aí para ver o que ela vai trazer de novidades para a gente. Por fim, a Escape Factory, né, que é uma ideia bem similar, mas aqui mais focada mais para o professor desenvolver um jogo de forma gamificada, onde o personagem, né, vai locomover no cenário, abrindo portas, coletando itens, e para sua progressão ele vai ter que responder questões, tá? E isso ele vai ganhando pontos. E o Escape Factory ele serve como uma ferramenta interessante para, então, como uma alternativa para quiz, para quem gosta de levar um quiz como Kahoot para a sala de aula ou alguma coisa do tipo, o Escape Factory é uma forma interessante de aplicar um quiz em um jogo. E aqui, então, a gente agradece o convite, a participação de todos, e deixamos mais um link aí sobre um livro que a gente lançou recentemente, onde apresentam 12 capítulos, onde cada um é um trabalho acadêmico diferente. Quem quiser ler mais, conhecer mais sobre a Fazgame, por exemplo, um dos artigos aí de um dos autores aí do livro que a gente organizou é sobre a plataforma Fazgame, sobre Construct, né? Tem vários ali artigos que falam de jogos construídos em Construct. Então, daí podem acessar o livro gratuitamente aí pelo QR Code e conhecer um pouco mais aí de jogos que se ligam à educação, né? Ou de plataformas que não só servem para a educação, mas para outros contextos. Obrigada, pessoal, pela presença. Passamos um pouco do horário, né? Mas eu acho que a mensagem é essa realmente, né? Fazer a articulação entre jogos e aprendizagem não é uma tarefa muito fácil, né? De sintetizar isso em uma hora, mas a gente tentou aí abordar alguns elementos aí que possam ser úteis para quem quiser conhecer mais, então, de como aplicar jogos ou aplicar sistemática de jogos em sala de aula. Parabéns, professores Graziella, professor Fabrício. Né? Nós percebemos durante a fala de vocês que o jogo é um excelente instrumento de aprendizagem, né, no planejamento das nossas aulas, fazendo a relação com os conteúdos que são ensinados. Durante toda a fala de vocês, o chat ele foi muito movimentado, com comentários, com dúvidas, com experiências de sala de aula, então foi muito interessante. Agora nós vamos passar algumas questões e comentários que os alunos e demais pessoas que estiveram presentes nessa live hoje gostariam de perguntar a vocês. O Léo César pergunta: como superar preconceitos relacionados a uma educação com enfoque tradicional, conservadora, e uma educação relacionada aos jogos ou à gamificação? Eu acho que aí, por exemplo, pensando no preconceito do ponto de vista do aprendiz, né, por exemplo, né, a pensar, o professor trouxe hoje um jogo, né, isso é ensinar, aí tem a ver com a mediação, né, o trabalho de mediação que o professor vai ter que fazer, né, em relação àquele jogo ou aquela sistemática de gamificação na sala de aula. É muito mais uma questão, assim, de produzir sentido com aquela experiência, né? Fazer a articulação, né? Deixar claro que criou um jogo, mas não é um jogo só para adicionar uma tecnologia na sala de aula. Gamificou a sala de aula, mas não é para entrar na modinha. É porque vê ali uma potencialidade para ir progredindo na evolução ali daquela turma, né? Fazendo aquela turma evoluir conforme ela perceba que ela realiza atividades e que aquelas atividades ali geram para ela um resultado satisfatório. Por exemplo, trabalhar cooperação numa turma em que todo mundo interage pouco,
né? Por exemplo, é o que mais a gente tem agora no momento com alunos que entraram, né, iniciaram, por exemplo, um curso de maneira totalmente online, alunos que estavam acostumados com o ensino presencial, tá? Então, nessa situação, tiveram que se conhecer online, né, e interagem entre si cada vez menos. Uma maneira de quebrar o gelo, digamos assim, entre eles é transformando a sala de aula num jogo, né? Ou transformando a sala de aula com um jogo, né? Levando um jogo em que a gente provoque interações. Dou exemplo aí, por exemplo, aí na disciplina de metodologia, né? Eu vi interagirem ali quando eu criei um jogo e levei, então no Escape Factory levei para a turma, eu vi interagirem vozes que até então eu não tinha ouvido, né? Então, muitas vezes a questão do preconceito é em relação a fazer o link com a aprendizagem, né? E o jogo ou a sistemática de jogo. Podemos postar outra questão? Sim. O Carlos. Boa noite. Entendo que, por ser um jogo, há ganhadores e perdedores. Como lidar com a autoestima do aluno perdedor? Aí, Carlos, aí é justamente a situação de jogo, né? Quando a gente aceita jogar um jogo, né? E nisso entra aí aquele caráter fundamental de o aluno tem que aceitar, tem que se voluntariar a jogar. Se ele disser para ti, eu não quero jogar, né? Tu não deve forçar, porque ele não vai se engajar naquela situação de jogo, ele vai ver aquilo como uma perda total de tempo, né? Então, mas quando a gente aceita participar de um jogo, a gente assume a possibilidade de ganhar ou perder. Então, o jogo é, na verdade, a única situação em que o jogador vai aceitar, né? Vai aceitar muito bem que ele perdeu, mas que ele pode na próxima vez que for jogado, ou no próximo dia de aula, ou no próximo nível, por exemplo, ele pode voltar a ganhar. Né, ou inclusive na próxima partida, realizar não só uma partida de um jogo numa sala de aula, mas duas, né, para dar a possibilidade aí de quem perdeu vencer de novo. Então, a questão de trabalhar a autoestima, né, cuidar a autoestima, realmente o jogo, por ser tão hipotético aí, tão ficcional, é a única situação em que quem perde aceita que perdeu muito bem, né, diferente aí das outras situações que a gente tem na vida. Então, o jogo proporciona isso. E ter o cuidado, por exemplo, né, isso daí sempre vai fazer parte aí da mediação mesmo, que é ter o cuidado, por exemplo, e isso acontece com turmas mais novas, né, com ensino de adultos, por exemplo, ensino superior, costuma não acontecer, mas principalmente na educação infantil, ter o cuidado para não permitir que aquele jogo seja usado para desfavorecer o conhecimento de um aluno, né, se vê que os outros jogadores estão errando a mão ali no momento da comemoração da vitória, ou a ponto de humilhar quem perdeu, né? Tem que ser dado o recado aí pelo professor de que vai ser jogado de novo, né? Ou vão ter outras oportunidades aí para ser alcançado o resultado da melhor forma, né? Então outros vão ganhar e perder, mas é uma situação em que quem joga aceita que pode ganhar e pode perder. Excelente. Enquanto o professor Fabrício, a professora Grazi, responde a pergunta da Maria Goretti sobre a venda do livro, nós passamos para outro questionamento, né? O livro ele não tem a venda aqui, né? No link que eu postei ali da Pimenta Cultural, tem acesso gratuito ao e-book. Então, o e-book é gratuito. Tá? Então, qualquer um pode acessar e fazer o download do livro, da obra. E se quiser, no próprio link... Quem quiser comprar a cópia física, tem no site da Pimenta Cultural, que é a editora. Daí é só colocar Editora Pimenta Cultural aí no Google, que consegue a editora, e a editora tem loja. Daí é venda daí direto com a editora. É interessante, uma das mensagens aqui que acaba finalizando com chave de ouro a nossa noite de aprendizagem é o comentário do professor Valdir Preto. Lembrando a música, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Uma sábia aprendizagem, pensando a formação do futuro cidadão. Socialização, educação, conhecimento. Live informativo.
Então, tem Obrigada. muitos comentários aqui da importância do tema que vocês estão compartilhando conosco hoje, um tema atual, enriquecedor. O professor Diego Zanella coloca: já quero aprender a criar jogos educativos, então já nos instigou a planejar, né, as nossas aulas com mais criatividade e interatividade. A Denise coloca: ótima live. Obrigado. Nós também queremos agradecer ao público que nos assistiu hoje, que está aqui enriquecendo esse diálogo, né, que foi extremamente motivador. O fórum bombou, né, nessa live. Que bom. Depois a gente vai ler com certeza, né, Fabrício? Vou tentar responder ali no YouTube também o que der. A Thaís colocou: muito show, parabéns, dá um trabalho para criar, mas o resultado compensa. Professores, o Fabrício, a Graziella, vocês gostariam de fazer algum agradecimento final? Não, só agradecer então a oportunidade de estar aqui, é muito gratificante, né, compartilhar um pouco aqui do que a gente trabalha, né, e ficamos aí à disposição. Novamente agradecer também a todo mundo que está elogiando, que está agradecendo aí pela live. Então, muito obrigado. Obrigada pela presença e pelo convite. Boa noite. Agradecemos então aos professores, a todas as pessoas que estão assistindo e participando dessa live, desse momento formativo, e a equipe da Universidade Franciscana, que está nos ajudando a proporcionar esse momento. Uma boa noite a todos. Boa noite.